pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta. Aqui temos um especial por conta da nossa nova campanha Galeria Fúnebre, né, da obra de Agustín Pérez Zaragoza. A Galeria Fúnebre tem um título gigantesco, né? Galeria Fúnebre de Espectros e Sombras Ensanguentadas, né? É uma coletânea de 20 e poucos contos, então a gente vai ter várias partes, essa é a parte 1, né? Bom, a campanha explica bem, peço que vocês visitem a campanha, conheçam. E, como é usual, né, nas campanhas da Rafus Press, além do livro em si, temos esses materiais em vídeo que ficam, e às vezes em áudio, no sentido de música, né, que ficam disponíveis para quem quiser o tempo todo, mesmo depois da campanha terminar. E aqui então a gente começa tratando de um tema muito importante que é algo que molda um pouco da violência, do aspecto mais sombrio e violento das obras do Zaragoza, mas não só dele, também das obras de um pintor genial como Goya, né, Francisco de Goya, que é a Inquisição Ibérica, não é? Ou a ação do Tribunal do Santo Ofício. O que seria? E isso através desta obra aqui, de Luiz Nazário. Luiz Nazário é um conhecido crítico e estudioso do cinema, da história do cinema, né? Tendo aí contribuições sobre o cinema nazista, o cinema da Guerra Civil Espanhola, acho que um dos artigos mais recentes publicados aí dele, disponíveis nas redes de estudo, da Cielo, nessas redes de pesquisa. Mas esse aqui foi até a dissertação de mestrado dele no Departamento de História da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Anita Nowinski, grande pesquisadora, acho que já falecida, inclusive, a maior pesquisadora brasileira do tema da Inquisição, não é? E então é um livro de uma época saiu de uma época que eu trabalhei com Luiz Nazário na USP, justamente na formação do Laboratório de Intolerância, que até hoje é ativo na Universidade de São Paulo, com pesquisadores, bolsistas de várias áreas, história, sociologia, linguística, através da semiótica, evidentemente, né, que trabalha bastante os aspectos discursivos do autoritarismo e do racismo e da intolerância em geral. E aqui ele faz, então, uma análise semiológica e, digamos assim, cognitiva do auto de fé. É importante ter claro que o Luiz ele vai trabalhar com 3 elementos essenciais nesse livro aqui. E a gente começa falando do elemento da Inquisição em si, a situar a Inquisição, que é o trabalho historiográfico mais bruto que o Luiz trata magistralmente, especialmente nos primeiros capítulos, que é, digamos assim, o estabelecimento da Inquisição nas nações ibéricas. Porque, assim, a Inquisição basicamente era um tribunal eclesiástico responsável por julgar pensamentos desviantes dentro da igreja. Ele era aplicado, ou dentro da cristandade, vamos dizer assim, né? Ele era aplicado basicamente contra as heresias. Foi através, aliás, do estabelecimento desse tribunal que surgiu a ideia digamos assim, esse corpo herético, né? De obras, de aspectos sociológicos e aspectos históricos, né? É muito célebre, por exemplo, a perseguição da igreja aos cátaros ou albigenses, né? Sul da França, parte da Itália. Foi um movimento herético bastante amplo, que tinha uma visão mais bem e mal, mais assim, de um antagonismo de bem e mal, né? Que não agradava a igreja, né? Maniqueísta, essa visão mais maniqueísta. Também era da primeira heresia, bem antes da Inquisição, que era o arrianismo, né, uma heresia do início do cristianismo, que também tinham aspectos maniqueístas, né, e essas heresias foram combatidas a ferro e fogo. A Inquisição era então um tribunal eclesiástico interno, de certa forma, da própria igreja, e só que em alguns momentos específicos, como no caso da Grande Cruzada Albigense, né, que foi um movimento especialmente ali dentro da França, para massacrar e destroçar, né, os hereges albigenses, né? E então, nesse ponto, o Tribunal Inquisitorial ganhava muita, digamos assim, muita proeminência, muito poder. E isso ainda na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, quando se constituiu. Então, a mentalidade
da Inquisição é uma mentalidade de cruzada, uma mentalidade de guerra contra o infiel, guerra religiosa contra o inimigo que está ali inoculando heresias no corpo, digamos assim, unitário do cristianismo numa determinada região. E essa visão era consubstanciada por bulas, né, de papas ali, que foram radicalizando os princípios, digamos assim, institucionais da Inquisição. Isso ainda no final da Idade Média, início da Idade Moderna, né? Mas, conforme os estados nacionais foram ganhando, digamos assim, uma forma mais definida, né? O que seria o Império Germânico, que seria a Alemanha, aquilo que seria depois, posteriormente, a Itália, mas já começava a união de certas cidades-estado, de certas regiões. A França está bem avançada nisso, assim como a Inglaterra. E depois das guerras de reconquista, a Península Ibérica, que vai ser muito importante aqui, especialmente no livro do Nazário. Conforme essas regiões foram se estabelecendo, um dos princípios até legislativos, ou pelo menos assim, do ponto de vista de propaganda, aquela coisa até massiva da população local, era justamente a união pela fé. E a Inquisição era uma instituição bastante popular, né? E isso o Luís começa demolindo essa visão, que, assim, primeiro, uma ideia até muito comum da Inquisição como um tribunal meio secreto, um tribunal meio sombrio. Não, as coisas eram feitas à luz do dia, incluindo as torturas, incluindo a execução, incluindo os julgamentos, que eram festas gigantescas, né? Já vou falar disso aqui, que o Luís aborda muito bem esse tema. Então, primeiro erro, né? Segundo erro, muito grave, e aí começa a existir ali um certo pensamento, eu vou falar mais desse pensamento tacanho e conservador que vê a Inquisição como uma organização com pontos positivos, né? Como se organizações repressivas que condenassem as pessoas à morte pelo fogo, a ser queimadas vivas em fogueiras, essas instituições teriam algo de positivo, não é? Mas enfim, mentalidade conservadora e às vezes alguma mentalidade mais liberal, conservadora, tudo é possível. A questão é que a Inquisição ela possui muitos elementos medievais, né? Quer dizer, aquela ideia também de uma Idade Média maravilhosa, em contraposição à perseguição que começa na modernidade, o que é verdade, de certa forma, sim, porque a modernidade que codifica legislativamente códigos penais e torna a perseguição mais inflexível, mais sistemática. Isso é algo até óbvio, né? Historiograficamente é evidente, só pela comparação dos códigos e princípios penais de diferentes momentos históricos, né? Mas a mentalidade da Idade Média também era persecutória, especialmente nesses momentos de conflito, como foi o caso das Cruzadas, que durou mais de um século, né? Então as nações, elas muitas vezes solicitavam de Roma a instituição do Tribunal do Santo Ofício no seu país, na sua região, né? Como uma espécie de possibilidade de formalização de uma estabilidade. E por que estabilidade? Porque existia, a depender ali da situação econômica e política da região na Europa, a possibilidade de o baixo clero instigar a população a realizar violências inomináveis contra minorias, especialmente judeus. Mas outras minorias também sofriam bastante com isso. Então, isso era uma forma de pressão. A igreja era ladina nesse ponto, né? A igreja. Porque o baixo clero, que é uma parte da igreja, fazia com que a massa ficasse furiosa, né? A população em geral de baixa renda, mas não só. Muitas vezes era digamos assim, um recorte grande da sociedade de uma determinada cidade. Isso é relatado em vários contos, né? Sei lá, o grande terremoto do Chile, do Kleist, enfim, Memorial do Convento, acho que é o mais recente, né? Do Saramago, enfim, vários, né? Relatam um pouco dessa formação e dessa estruturação, né? À base do baixo clero, instigando as pessoas a realizarem assaltos, a realizarem
tomadas de guetos, daquilo que em Portugal é chamado de judiaria, né, que era o gueto judaico em Lisboa, Porto, né, existia, e matando pessoas, né, aí a própria população oprimida, no caso aí os judeus, às vezes eram também os mouros, enfim, né, a própria população oprimida exigia do governo alguma reação. E qual era a reação do governo? A instituição da Santa Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, porque daí isso ia acalmar a população, a troco de poucos mortos. Ao invés de um bairro inteiro massacrado, incluindo velhos, bebês, tudo, você tinha a possibilidade da Inquisição fazer esse trabalho sujo. E a partir daí, quando a Inquisição se estabelecia, aí a coisa ia longe, né? As Inquisições, os tribunais de Santo Ofício mais célebres provavelmente foram os de Roma e um pouco da Itália, né? Parte da Itália, muito ativo, especialmente contra os protestantes, e o da Península Ibérica. O da Península Ibérica é todo especial, né? Tem uma bibliografia específica, tanto que o trabalho da historiadora Anita Nowinski, professora Anita Nowinski, foi nesse recorte específico e tem muita coisa. A Torre do Tombo, em Lisboa, tem documentos, assim, uma quantidade gigantesca de documentos, de inquéritos, de testemunhos, de denúncias, tudo registrado. É um trabalho assim, tem muitos pesquisadores, evidentemente, e há um bom tempo, né, pelo menos todo o século XX, fazendo esse trabalho de pesquisa, mas ainda é muita coisa. Foram anos, assim, aí que está. O domínio da Inquisição na Península Ibérica foi muito longo. Ele começou no século XV, ali um pouquinho antes das grandes navegações, não é? É bom destacar o seguinte: as comunidades, tanto de mouros quanto de judeus, eram grandes na Península Ibérica porque havia uma certa concórdia. Isso também existia na Polônia. É quase inimaginável isso hoje, depois do que aconteceu na Polônia na Segunda Guerra Mundial, mas a Polônia era um lugar bastante, durante o final da Idade Média, né, um lugar bastante caloroso em relação ao estrangeiro de outra fé, né, judeu, islâmico, o que fosse, né, menos islâmico, mas mais judeu. E Portugal também, Espanha também. Mas com as guerras de reconquista e com a necessidade, como eu disse, de estabilizar o Estado, evitar saques, chamava-se Inquisição. E ela procedia ao... Existia um treinamento, né? Os inquisidores, eles tinham um treinamento dentro da igreja para realizar as atrocidades que eles realizavam, inclusive as torturas. E o que acontece? De certa forma, a Inquisição ela é uma organização moderna. Isso, o Nazário trabalha bastante esse aspecto, que é muito interessante. Existe uma mentalidade ancestral, quase ali da origem do cristianismo, né? Bem arraigada num preconceito do povo deicida, ou de qualquer tipo de visão diferente tem que ser extirpada. Isso tem em São Paulo, né? No Apocalipse, né? Essa visão apocalíptica, né? Apocalíptica relacionada diretamente ao livro do Apocalipse, de João de Patmos, né? Só que modernizado, né? Dentro de uma ideia até de nacionalidade que estava nascendo, né? Quer dizer, de certa forma, a nacionalidade espanhola, a nacionalidade portuguesa, ela se baseava numa noção do velho cristão, daquele cristão de sangue, que nasceu de avós, de bisavós cristãos, em contraposição ao judeu, às vezes ao moro também, mas é mais o judeu, que era o cristão novo, aquele cristão que foi convertido, mas ele é relapso, né? Ele não segue a fé verdadeira, então ele tem que ser queimado, né? Se ele não segue a fé verdadeira, a Inquisição serve para isso. Porque um dos papas, ainda no final, acho que o Júlio VI, sei lá, o Luiz aqui menciona, ainda no final da Idade Média, ele consegue, digamos assim, numa bula, tornar o judaísmo, inverter o jogo. O cristianismo era uma heresia do judaísmo, das muitas heresias, mas muitas mesmo, daquele período do Império Romano dominante. Eles invertem o jogo e o judaísmo se torna uma heresia do cristianismo. Então a Inquisição é a da alçada da Inquisição. Como eu disse, a Inquisição não servia. Inclusive a Inquisição não tinha capacidade de matar. Ela só poderia, membros da igreja, aliás, degradar ou condenar, assim, nada físico, condenar à prisão,
né? A parte física, as torturas, os chicoteamentos e ser queimado vivo na fogueira era o Estado que fazia. O Estado português, a coroa, né, portuguesa ou a coroa espanhola. E o Estado papal, né, no caso de Roma. Enfim, é... esse é um primeiro aspecto interessante, essa modernidade e ancestralidade da instituição ao mesmo tempo. O segundo aspecto que o Luiz vai trabalhar bem advém deste livro aqui, que é um livro brilhante, que é o Massa e Poder, que é tentar entender a estrutura externa e interna da Inquisição, né? Quer dizer, internamente a Inquisição tinha uma espécie de codificação legislativa muito especial da própria sociedade. Eu vou comentar isso no próximo aspecto, mas é como se fosse uma outra cultura que emergisse ali. Aqueles aspectos muito peculiares que a gente vê no Conto da Aia, ou no 1984, na Oceania, ou na Inglaterra do Burgess, no Laranja Mecânica, e que parecem aspectos quase reais por conta do absurdo, da violência, do desespero, né? Esses aspectos, de certa forma, eles estão presentes na Inquisição. Ela criou uma outra cultura, né? Esse é um elemento meio, digamos assim, uma outra linguagem, não é? Quer dizer, uma linguagem tanto interna, a maneira como digamos assim, inquisidores se relacionavam e se dirigiam aos condenados, ao Estado, que fazia parte ali do circo, né? Então, os presos, torturados, eles eram relaxados ao braço secular. Isso daí, codificando a linguagem totalitária do período, queria dizer simplesmente que eles iam ser executados, né, receber as penas da parte do Estado, porque a igreja não podia fazer isso. A igreja não podia se sujar de sangue, né? Então é incrível como isso se desenvolveu, né? Muitos séculos criam uma outra cultura. As pessoas, os imigrantes de países de uma maioria protestante, ou que tinha uma relativa liberdade de pensamento, como a Holanda, que aliás caiu um tempo sob domínio espanhol, e foi um horror, né? Que eles tentaram massacrar essa liberdade que os holandeses tinham, ou a Inglaterra, ou mesmo a França, com todos os problemas na época. Era muito comum as pessoas desse país serem presas, torturadas, assim, e um desespero para tentar fugir, né? Então, eu não estou nem falando de judeus, ou imigrantes, ou coisa assim. Estou falando de cidadãos desses países, de tão perigoso que era, né? Era quase que um lugar pitoresco, né? O Jean Potocki, uma das suas grandes obras de literatura fantástica, né? Na sua grande obra de literatura fantástica, que é o Manuscrito Contado de Zaragoza, ele trabalha exatamente em Zaragoza, quer dizer, é Espanha. Um lugar pitoresco, né? E, enfim, então, o que fazia a Inquisição ter esse poder, que eu acho que é o aspecto principal que o Luiz vai... Então, voltando, né? O Elias Canetti, ele elabora uma ideia de massa e poder, né? Que é a relação da massa com o poder instituído, que é uma relação de tensão, porque a massa ela está constantemente tentando, digamos assim, arrebatar das mãos do Estado o poder de matar, ao bel prazer dela, ao bel prazer dos ideólogos dela, daquele momento. E esse poder de matar, ele é concentrado, evidentemente, no Estado. Então é uma disputa. O Estado ele precisa, de certa forma, fornecer algum tipo de catarse, não é, alguma forma que faça com que a massa perca essa vontade de matar ou direcione essa vontade de matar numa direção mais positiva para os poderes instituídos, né? Então ele vai trabalhar aqui, por exemplo, com a guilhotina, né? Com alguns festivais de países islâmicos, algumas situações específicas sociológicas. É um tratado muito interessante entre antropologia e narrativa, muito antes do Mark Fisher, do Nick Land, desses aceleracionistas que adoram fazer isso. Não, ele já fazia isso aqui, sei lá, nos anos 60, quando saiu esse livro aqui. E o Luiz vai trabalhar isso, exatamente como que a Inquisição
sabia magistralmente controlar a massa, né? Eles assolavam a massa com os pregadores do baixo clero, essa massa era liberada e aí o Estado não sabia como fazer para colocá-la de novo nos trilhos e a Inquisição forneceu um ritual que facilitava exatamente isso, não é? Porque nesse ritual tinha tudo, tinha catarse, tinha suspense, e aí a gente entra no grande elemento simbólico que o Luiz usa assim, não só o Canetti, mas bastante da semiologia, né, especialmente o Barthes, o Roland Barthes, né? O Roland Barthes ele fornece ferramentas poderosas, embora nem sempre precisas, né, mas poderosas para análise de, como eu vou dizer assim, de tensões culturais específicas, né? Tinha um olhar muito afiado para esse tipo de situação cultural, de tensão cultural, né, específica, assim. Então, ele conseguia ver numa transição, né, numa fusão encadeada do Ivan Terrível certas tensões dentro do sistema soviético com o próprio visão artística do Eisenstein. Ele faz isso no ensaio, né? A ideia dele de óbvio obtuso facilitava isso, né? Enfim. Porque o que era o alto... Aí chegamos no título, né? O Alto de Fé, que aliás até a ilustração aqui, que é um desenho de um seguidor do Goya. Não sei nem o nome dele, né? Aqui vem no livro. O Alto de Fé era um ritual que parecia uma mescla, é algo pavoroso, assustador, é como testemunhar um auto de fé, mesmo os registros, os poucos registros, porque as vítimas tinham pouca voz nessa época, né? Muitos não sobreviviam, então tem pouquíssimos registros do furor da massa, ou dos rituais ali, dos inquisidores do Estado. É como você testemunhar, a gente consegue testemunhar gravações em um filme, um documentário heróico disso, que é o Triunfo dos Villains, né? Daqueles grandes, como testemunhar um daqueles grandes meetings dos nazistas no Zeppelinfeld, né? Zeppelinfeld, né? Com a Catedral de Luz inventada lá pelo espia, esse tipo de coisa, né? A Inquisição era a mesma coisa, o Auto de Fé. Era um ritual, um longo ritual, que tinham várias etapas, né? Começava com a delação, depois a prisão, depois as torturas, era parte do ritual, embora não fosse testemunhado, todo mundo sabia o que acontecia. Depois o julgamento público, aí era, digamos, o ápice do ritual, né? E depois o queimadeiro, que gerava na massa uma corrida, né? Para ver o judeu queimar, né? Para ver o herege, algumas vezes alguns protestantes também, o herege ser queimado no fogo. A base ritualística é óbvia, né? O fogo purifica. O fogo não existe, digamos assim, imagem mais poderosa da fé que o fogo. Não, enquanto o fogo tiver combustível, ele existe e oxigênio. Então, o fogo é a imagem mais poderosa da fé que se possa ter. E o fogo, de certa forma, desde tempos, sei lá, inimagináveis no passado humano, existe a ideia que o fogo purifica. A passagem pelo fogo queima as impurezas, queima aquilo que é, digamos assim, uma poluição, né, no corpo. Então, o herege ele tinha que ser queimado, né? Existe uma teologia disso, uma longa discussão teológica disso. Inclusive o Luiz ele cita obras até com a participação de Leonard Boff, né, que foi dominicano, que era a grande escola, né, ordem e escola, né, teológica dos inquisidores. Então era um ritual extremamente complexo e eu falei que existia suspense, não era só porque aí que está, a execução pública é um ritual de purificação da sociedade, mas ele é muito imediato. O que se espera é não existe um suspense, o que se espera é a morte do condenado na sua frente ali, enforcado, queimado, que seja, e pronto. Então existe é meio anticlimática a execução pública, né? Então a Inquisição não, o auto de fé não, ele tinha um elemento de
teatro da crueldade, antecipando em séculos o Artaud e os surrealistas, né? E esse elemento de teatro da crueldade criava uma tensão de suspense no interior da trama geral digamos assim, do processo, daquele processo judiciário, daquele grupo de pessoas que ia ser queimada. E que suspense é esse? A conversão. Se os monges, que tinham uns monges que acompanhavam, né, acompanhando lá os condenados usando essa roupa característica, que é o San Benito. Aliás, a obra do Luiz ela é muito bonita e muito interessante porque ela também tem registros iconográficos únicos, né? Que ele conseguiu de museus, da pesquisa dele bibliográfica e também da gigantesca biblioteca da professora Anita Novinsky, que eu cheguei a ver uma vez só, e era realmente sensacional, né? Muitas ilustrações, né? Então é um material também iconográfico imperdível, né? É, Então o que que era isso, né? O suspense, como mencionei, era a conversão. Então se essas pessoas usando essas roupas, né? O condenado às vezes era obrigado a usar isso aqui na rua e levava pedrada, as pessoas jogavam merda, né? Pedras, dejeto, lixo nas pessoas que usavam essas roupas condenatórias, né? E às vezes amordaçada também, né? Usava a mordaça como instrumento de tortura e também para a pessoa não expor a opinião dela ali, né? Então essas pessoas assim com essas roupas humilhantes e amordaçadas, elas eram, digamos assim, cercadas por monges que tentavam conversão delas ali um pouquinho antes de ir para a fogueira, do tipo, olha, você vai ser queimado vivo, mas se você se converter, quem sabe, pelo menos a sua alma está salva. Seu corpo não vai estar, não é? Mas quem sabe a sua alma? E isso funcionava. Como eu falei, a pessoa está lá amordaçada, sofreu as torturas mais horripilantes que possa imaginar, e ia ser queimada viva, que talvez seja uma das mortes mais terríveis que existe. E, enfim, ela acabava se convertendo. Outros não, né? O ateísmo é interessante como a Inquisição ela surge ela cria o ateísmo. Outros simplesmente falaram, já que eu vou sofrer isso, já estou sofrendo isso, é porque não deve existir Deus nenhum. Então a Inquisição ela meio que cria o ateísmo, dialeticamente, né? A heresia do livre espírito e tal. Enfim, então o Luiz ele faz essa análise muito ampla, tanto dos elementos historiográficos. É um livro curto até, não tem nem 200 páginas, com ilustrações lindíssimas e raríssimas, né? De autos de fé, alguns testemunhos de livros bem raros de se encontrar, né? Ó, esses espetáculos do auto de fé eram gigantescos, era uma espécie realmente de espetáculo que moldava a sociedade toda. E existiam alguns autos de fé. No Brasil, a Inquisição foi ativa, vitimou algumas pessoas, quase vitimou o Padre Vieira, inclusive. Mas não foi tanto. Mas nas colônias portuguesas tinha auto de fé em Lima, teve, não sei se no México, teve em várias cidades, né, gigantescos também, mobilizando milhares de pessoas, né? Então, foi um período negro da humanidade, o período, né, de vigência da Inquisição, um período que cobria a humanidade inteira, porque a Espanha era um império gigantesco, né? Toda a América quase, né? Tá. E persiste. A gente pode dizer que persiste tranquilamente isso. E essa visão inquisitorial, essa visão de justiça operacional para você conseguir ganhos e para você oprimir algum grupo. E assim como existe a Inquisição, vai existir e sempre vai existir a heresia, né? Isso acho que é o grande, digamos assim, a grande possibilidade de esperança que a gente possa ter depois de ler sobre esse momento terrível dos muitos momentos terríveis que nossa história é tão pródiga neles, né? Mas comprem, é um livro barato, fácil de achar, tem na Amazon. A editora Humanitas, né, que publicou, não existe mais, mas o livro ainda está disponível. Procurem, vale a pena. É uma leitura rápida, é uma leitura muito interessante, muito instigante e reveladora, para além de todos os preconceitos e ideias feitas aplicadas à Idade Média e à Inquisição. Então é isso, vou ficando por aqui. Conheçam a campanha
a Galeria Fúnebre para conhecer mais sobre a Inquisição também. E até a próxima.